Eu quero falar também sobre uma notícia importante, positiva, em relação ao meio atacante Cauã, apenas 18 anos de idade, foi bem na disputa da Copa São Paulo, iniciando como reserva, depois assumir a condição como titular e sendo bastante versátil no meio de campo. No elenco principal, soma até aqui 10 partidas em 2023, sendo 8 delas como titular, marcou 2 gols e também deu 3 assistências para os seus companheiros. É óbvio, o Goiás tinha aquele muito próximo de um acerto da renovação do seu contrato, que vai até abril de 2024. Entretanto, o empresário quis trazer uma proposta de outra equipe do futebol brasileiro, a direção do Goiás ficando bastante chateada com essa postura, não saindo um acordo, né? E o jogador sendo afastado para o elenco sub-20, não ficando mais no banco de reservas. A última partida dele aconteceu contra o Águia, na Copa do Brasil, lá no dia 15 de março. E a atualização importante a respeito do jogador de 18 anos de idade é lá do Sintonia Esmeraldina. Muito obrigado aí, rapaziada, que garantiu o seguinte, abre aspas. Diante desse cenário, a partir da próxima semana, a diretoria irá mediar uma nova conversa com o Cauã e seus representantes para tratar novamente da renovação de seu contrato e discutir sua possível reintegração ao elenco principal. É importante destacar que o clube está empenhado em resolver essa situação o mais breve possível. Fecha aspas, né? Muito obrigado aí ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, e de fato faz sentido. Após o fechamento da janela de transferências, ele não pode, por exemplo, ser negociado, ser inscrito, né, com nenhum outro clube aqui no futebol brasileiro, exceto os na Série C e D, né, do futebol nacional. E outro ponto também que é importante, a janela de transferências no futebol do exterior, no caso, só volta à Europa agora as outras partidas, enfim, na próxima temporada, no mês de julho, né, entre junho e julho. Então, ainda falta muito tempo se a gente for imaginar, por exemplo, essa questão do futebol europeu e ter esse empenho nesse momento, né, da direção do Goiás em buscar um novo acordo com o jogador. O contrato atual, como eu falei para vocês, tem esse vínculo ainda até abril do ano que vem. Entretanto, se a gente colocar 6 meses antes, ele já pode firmar um pré-contrato. A partir do mês de outubro, no final do mês de outubro, né, visando até no comecinho de novembro, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial e se mudar gratuitamente em abril de 2024. A sua multa rescisória aqui no Brasil é de 3 milhões de reais, porém, como existe um acordo entre os clubes do futebol brasileiro, não é tão simples assim, não é só chegar a um outro clube do futebol do país e fazer um pagamento. Algumas equipes interessadas, né, que foram especuladas, como no caso do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Internacional, tem essa boa relação com a diretoria do Verdão, para um ficar pagando multa com o outro, fazer aquela enrolação toda, né, por exemplo, de uma renovação de contrato, existe esse acordo entre as equipes. E uma informação, no caso, ainda lá do Diário de Goiás, mais ou menos uns 3 meses atrás, né, já dava conta dessa procura da direção do Goiás para sua renovação. Tinha tudo acertado, né? Hoje o Cauã ele recebe entre R$ 1.500 a R$ 2.000 do Goiás e mais uma comissão ali do seu empresário que começou a bancar mais ou menos R$ 1.000 para o jogador ainda na temporada retrasada, né? Então tinha esse auxílio do Reinaldo Pita, muito por conta, né, tendo essa confiança também do jogador nessa questão de uma ajuda financeira, né, para o sustento ali do atleta. O Goiás iria oferecer essa informação lá do pessoal da Rádio Band News de Goiânia, um salário entre próximos de 15 a 20 mil reais fixo e bônus por performance, já que, por exemplo, se ele ganhasse uma sequência importante, como vinha atuando como titular na Série A do Campeonato Brasileiro, obviamente esse seu salário iria aumentar. Então o Goiás, ele, apesar de pagar pouco para os seus jogadores em comparação, obviamente, com outros clubes do futebol brasileiro, o Goiás não deixa um jogador titular que veio como aposta, ou até mesmo da base, disputar toda uma Série A do Brasileirão, ganhando 5, 8, 10, 15, 20 mil reais. O Goiás não costuma se portar dessa maneira. Assim que o jogador começa a se destacar, nem que seja para uma renovação de contrato curto, ou até mesmo a própria bonificação, o Goiás procura esses jogadores e busca dar um aumento proporcional, né, ao que ele vem ajudando dentro da equipe. Já tinha tudo engatilhado com isso, ou apalavramento, né, tanto do seu empresário quanto também dos seus agentes, os seus familiares. Entretanto, de última hora, ao assinar esse contrato, o Reinaldo Pita, né, querendo trazer uma proposta eventual do futebol brasileiro, sendo que era só renovar e aí você faz o pagamento da multa, tenta negociar em outras cifras, né, não nesse momento, com o seu contrato próximo de ser encerrado.